Aqui. Ah? O quê? Você pode, tá? Você pode, eu não posso colar, tá? Você pode. Colar? Colar na prova. A prova não é aqui não, a prova é lá fora, lá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma noite que a gente se reúne aqui para refletir sobre as lições do Evangelho, refletir sobre aquilo que a espiritualidade vem trazer para a gente, ter um pouco mais de paciência com a gente, buscar ver a vida de uma outra maneira, né? E vamos iniciar pela prece. Convido a todos a fechar os olhos, respirar profundamente, calmamente, elevar os pensamentos ao nosso Pai, Criador, nosso Mestre Jesus. Que nessa noite possamos buscar o discernimento, a paz e o equilíbrio, tanto almejados em todos os dias, que possamos, através da reflexão, através da prece, através dessa introspecção, buscar dentro de nós um caminho sereno
de renovação e paz, onde podemos encontrar sua presença, Pai, onde podemos encontrar a força que nos motiva, nos guia e nos direciona. Ilumina nossa mente, fortalece a nossa fé através da razão, abrindo as portas do conhecimento de nós mesmos, através do discernimento e da prática das lições. Pedimos que nos ilumine nessa noite e possamos sair daqui fortalecidos e renovados. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje o tema é Deus, grandeza, justiça e misericórdia. É um pilar da doutrina espírita, Deus. Quando a gente busca compreender o sofrimento, compreender a vida, o sofrimento, a justiça, o destino da alma, a gente sempre chega a essa questão: quem é Deus? E a espiritualidade superior trouxe de uma maneira bem simples e bem didática para a gente entender. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é a definição simples e profunda que resume séculos de busca filosófica e espiritual. Porque é o que a gente precisa entender. A gente não precisa formular uma grande teoria a respeito de Deus, do Criador. Não. A gente tem que ter essa visão simples de que Ele é um Pai misericordioso, a inteligência suprema que criou tudo. Para a gente usar, para não se perder na questão de usar o nome dele para criar guerra, para criar conflito, para querer manipular as pessoas através da fé. Não. A gente tem que usar Deus, compreender Deus na simplicidade, como uma lei divina, como uma coisa criadora do universo. Porque se a gente for pensar no universo, até onde a gente consegue entender o universo? A gente não consegue compreender nem onde a gente mora direito, que dirá a galáxia, cheio de estrelas, cheio de sóis, cheios de planetas, milhares de galáxias. Então a gente tem que ver que durante todas as eras da humanidade sempre teve guerra e sempre todo mundo viu Deus como um ser vingativo. Mas a grandeza de Deus está na criação. A grandeza de Deus se vê pela criação dele. Quando a gente observa o universo, os astros, a natureza, a perfeição do corpo humano, a harmonia das leis naturais, a gente percebe sinal de inteligência, uma inteligência suprema, divina. Porque não pode ser como o cientista fala, que foi por acaso, que chocou duas partículas de próton e começou o universo através do Big Bang. É uma teoria só. Mas falar que foi por acaso, que o acaso criou o universo, criou leis tão perfeitas, tão harmônicas, desde o microcosmo como o macrocosmo, tudo em harmonia. E no capítulo 2 da Gênese, Kardec afirma: Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis. Tudo no universo funciona em equilíbrio. Mesmo aquilo que ainda não compreendemos está submetido às leis sábias. A doutrina espírita nos mostra que Deus não age por capricho. Suas leis são perfeitas e universais. Não existe privilégios diante de Deus. Todos somos espíritos destinados ao progresso. Como ensinou Leon Denis, Deus se revela pelas suas obras como artista pela sua criação. Quando a gente contempla a vida com olhos espirituais, a gente percebe que o acaso não existe. Há inteligência, finalidade e amor em toda parte. É só a gente perceber tudo que existe. Não pode ser tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Essa mesa não, essa mesa foi obra do homem. A pessoa foi lá, cortou a madeira,
criou, é uma obra humana, mas um universo, o corpo humano. A ciência humana não consegue nem explicar como funciona o corpo humano, onde está a inteligência. Eles acham que a inteligência está dentro do cérebro. Só que o cérebro é só um veículo pelo qual o espírito transmite sua inteligência, transmite sua luz. E isso é uma coisa, e como ele resumiu aqui, ó, Deus revela as suas obras, se revela pelas suas obras como artista pela sua criação. Porque dentro da nossa limitação a gente não consegue compreender Deus, mas a gente consegue ver a sua criação, a sua obra. Uma parte dela, né? Bem pequena. Aquela que a gente está inserido. Esse planeta. Que é um planeta lindo, maravilhoso. Não pode ser por acaso que ele está naquela parte entre... que o cientista fala que está dentro daquele limite assim, possível para ter oxigênio, para ter água, para ter luz, para ter tudo que o corpo humano precisa. Por quê? Como é possível que isso fosse por acaso? Não tem como isso ser por acaso. Isso demonstra a misericórdia, o amor, a luz de Deus em cada coisa que a gente faz. E por isso a gente vê que Deus é como um pai amoroso. Porque desde a antiguidade, Deus era representado por um Deus vingativo. Desde a época Desde a antiguidade, né? Sempre era um Deus vingativo. Se você não fizer tal coisa, se você não agir assim, Deus vai te punir. Em todas as tradições religiosas antigas, sempre Deus era um Deus severo, punitivo. Mas o Espiritismo vem mudar a nossa compreensão através dos ensinamentos de Jesus. Jesus veio mudar isso. O Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo, era um Deus que punia, era um Deus que combatia quem pensava diferente. Mas Jesus veio mostrar que Jesus nunca falou que Deus era um tirano celestial. Ele sempre falou de um pai amoroso. Quando ele nos conta a parábola do filho pródigo, a gente vê claramente a misericórdia divina. O filho erra, cai, sofre, mas o pai recebe de braços abertos. O filho vê que ele tem tudo, mas ele pede para o pai, não, eu não quero ficar aqui, eu quero minha parte da herança, eu vou viver o mundo. E ele vai, e faz tudo aquilo que queria fazer, e perde todo o dinheiro, e se perde. E quando ele volta, o pai aceita de volta, o pai abraça ele. E Deus é assim, a gente se perde, a gente erra, a gente sabe que é errado fazer aquilo que a gente quer fazer, porque a gente é acostumado e voltado para o nosso orgulho, para o nosso ego, para como a gente foi criado, para como o mundo molda a gente, para tirar vantagem sobre os outros, viver pelo prazer, viver pela ilusão. E depois a gente vê que isso causa sofrimento, isso causa dor, causa muita mágoa, né? E quando a gente se volta para Deus, Deus sempre tem os braços abertos para a gente. Sempre perdoa, sempre acolhe. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, tem aquela frase, a misericórdia é o complemento da justiça. Porque se não tiver misericórdia, não tem justiça. Não é justo Deus criar um ser que Ele ama, um ser que Ele quer ver feliz, quer que ele evolua, se não tiver misericórdia, se Ele não estender o braço, se Ele não estender a mão, se Ele não dá todas as oportunidades que a gente precisa. Mesmo que a gente insista em fazer o errado, Deus está sempre esperando o melhor da gente. Sempre espera que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente desenvolva o potencial que a gente tem dentro da gente. Que a gente possa estender a mão e pedir ajuda. Porque sozinho a gente não é nada, sem Deus a gente não é nada. E a reencarnação é a maior expressão da misericórdia de Deus. Porque cada resistência representa uma nova chance. Porque se a gente fosse viver só uma vez e errasse, e não tivesse chance de
de fazer, de recuperar o erro, renovar aquilo que a gente fez, onde ia estar a misericórdia de Deus? A gente ia ficar eternamente no fogo, queimando? Que tanto de lenha ia ter que ter para o diabo ficar lá jogando lenha em cima da gente, assim, para não acabar nunca, para a eternidade? Ficar a eternidade ali. E é um aprendizado, cada existência é um aprendizado. Porque a gente aprende uma coisa. Hoje a gente veio aqui, a gente aprendeu tal profissão, mas a gente não consegue assimilar nem 1% de tudo que a gente precisa para evoluir, para a gente crescer. E cada vez que a gente vem, a gente evolui mais. E sempre tem a oportunidade de crescer, expandir e buscar se melhorar. E também é uma oportunidade de reparar o erro. Porque dentro da nossa tendência, a nossa tendência é o que? É sempre fazer aquilo que satisfaz o nosso ego e acaba errando. E mesmo ouvindo todos os conselhos do nosso pai, da nossa mãe, a gente vai e faz, e erra, e bate a cabeça, e sempre a gente tem a chance de se reparar. E sempre é um caminho de evolução espiritual, porque a evolução espiritual dentro desse planeta é uma, mas a gente não conhece o limite disso, a gente não sabe até que ponto a gente pode evoluir. Mas a gente tem que evoluir para merecer a misericórdia que Deus tem por nós, todo dia. Para não ficar só pedindo e fazendo errado e achando que Deus vai ter que jogar tudo para nós de mão beijada, e se a gente não for do jeito que a gente quer, a gente vai culpar Deus e criticar todo mundo e se revoltar. Isso é a nossa fraqueza, a nossa tendência, o nosso erro, como a gente é. Mas a gente tem que ter uma visão diferente, que o nosso sofrimento é culpa nossa, que o nosso erro é culpa nossa, que a gente está reencarnando aqui tanto tempo e não consegue evoluir, e está cada vez na mesma, parece que não anda, é porque a gente não tem disciplina, força de vontade, a gente não quer mudar de verdade, a gente quer só satisfazer o nosso ego, e por isso a gente sofre, e por isso a gente está nessa situação, revoltado, achando que Deus é um ser vingativo que vai condenar a gente para sempre, que vai criar fogo eternamente. É uma visão que a gente sabe que é errada, que é limitada, que não explica, mas por conveniência, por medo e por falta de encarar a nós mesmos, a nossa própria consciência, a gente acaba aceitando. E isso faz um sofrimento gigantesco quando a gente desencarna, porque se a gente não se prepara, não busca compreender que a vida continua, que a vida é eterna, que o espírito é imortal, que aqui é o aprendizado para a vida maior, quando a gente chega do outro lado a gente vai sofrer mais, muito mais, porque se a gente tiver aquela visão limitada de que vai ficar dormindo até Jesus voltar e vai ressuscitar os mortos e vai julgar, a gente vai ficar preso e amarrado num conceito que todo mundo sabe que não tem lógica, não satisfaz a razão, não traz explicação. A fé verdadeira é aquela que Kardec ensina, é aquela fé inabalável, aquela que pode enfrentar a razão face a face em cada época da humanidade. Não se esconde, aquela que explica, aquela que traz a razão, aquela que ilumina o pensamento e liberta a nossa alma. Essa que é a fé verdadeira que a gente tem que buscar, e ela está acessível, está aqui, ó, está todo lugar você vê o conhecimento. A gente não busca porque a gente não quer, a gente não pode pretextar que a gente não tem capacidade de entender, que a gente não quer mudar. Todo lugar que você vai, você vê o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, você vê gente falando sobre a doutrina espírita, você vê gente escrevendo, gente tendo comunicação. Vê, em todas as religiões tem a verdade, tem a luz dentro de cada nível de conhecimento do ser humano. Mas a gente prefere viver da nossa ilusão, do nosso ego, do nosso mundo. A gente não quer encarar a realidade que está dentro da gente, que a gente precisa mudar não pelo outro, não por Deus, pela gente, para a gente evoluir, parar de sofrer, crescer, compreender um pouco mais.
E a justiça divina e a misericórdia é isso. Quando a gente se pergunta, se Deus é bom, por que existe sofrimento? O Espiritismo vem esclarecer para a gente que o sofrimento não é um castigo arbitrário, mas consequência educativa das escolhas humanas e instrumento de crescimento pessoal. No céu e inferno, Kardec demonstra que as penas não são eternas, porque isso seria incompatível com a misericórdia divina. É inaceitável que a gente continue limitando a nossa capacidade intelectiva, nossa mente, para um conceito de dominação, sem entender que é na simplicidade da misericórdia e do amor que Deus nos educa. Ele nos ama, Ele nos corrige, mas Ele não abandona. Como afirma Emmanuel na obra Fonte Viva, a justiça de Deus nunca chega sem a misericórdia. Porque não pode ter justiça sem misericórdia. Você não pode condenar uma pessoa eternamente por um único erro. Uma pessoa que entra em desespero e se suicida porque acha que a vida vai acabar ali, o que antigamente as pessoas falavam? Que ela vai sofrer eternamente, que ela não vai ter, que a alma dela está condenada para sempre. Mas não é assim. Ela vai ter que passar por aquilo, ela vai ter que sentir aquele sofrimento que ela teve, mas ela vai ser ajudada, vai ser amparada, vai ser acolhida, vai ter gente do lado dela, vai ter espírito de luz resgatando ela, buscando, direcionando o caminho, porque Deus não abandona ninguém. Quantas vezes depois das dores mais profundas percebemos que amadurecemos espiritualmente? Às vezes a gente sabe que aquilo é errado, vai e faz, e bate a cara de novo, e vê que é errado, e vai e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, e quando aquele sofrimento parece que não acaba, que não termina, que a gente para e pensa assim, talvez eu tivesse que passar por essa dor mesmo, tivesse que sentir ela fortemente assim, para mim compreender o sentido da alma humana. Porque as provas que nos fazem chorar hoje serão amanhã compreendidas como bênçãos de crescimento. Às vezes a gente reclama de tudo, reclama do emprego, reclama da casa, reclama do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, do cachorro, de tudo. A gente está inconformado com tudo, não aceita nada. Vai para a rua, dá tudo errado, bate o carro quebra, perde o emprego, fica endividado. Mas tudo isso acontece, toda prova que acontece por um motivo, para a gente crescer espiritualmente. Por isso que Deus permite que a gente sofra, porque senão a gente fica ali acomodado, fazendo as mesmas coisas, não mudando, não ajudando ninguém, não fazendo nada para se melhorar. A gente fica estacionado. E a prova existe justamente para isso, para fazer a gente andar, para fazer a gente sair do lugar, para a gente ter coragem, para a gente ter que se movimentar. E Deus está presente em nossas vidas. Às vezes imaginamos Deus distante, inacessível. Entretanto, Deus se manifesta continuamente na consciência, no amor materno, na solidariedade, no perdão, na esperança, nas inspirações superiores. Deus está em tudo, em cada momento da nossa vida. A gente pode perceber, a gente percebe a presença dele dentro da gente, na nossa consciência. Quando a gente vai fazer uma coisa que a gente sabe que é errada, tem uma voz lá do fundo que fala pra gente assim, ó, se você fazer isso, você vai sofrer, você vai fazer uma coisa errada. É Deus presente em nossa vida. No amor materno, quem explica o amor materno? O amor materno, muita gente diz que é o maior amor que existe. Só a misericórdia de Deus pode explicar isso. Porque uma mãe vai acolher uma criança
que pode ter sido um inimigo em outra vida, alguém que prejudicou ela, que maltratou, mas quando ela dá a luz e vê a criança, pega no braço, ela sente um amor indescritível, uma coisa que só Deus explica, só a presença de Deus pode ser a explicação para aquele amor que às vezes a mãe dá a vida pelo filho, vê o filho caindo ali, ela tira ele, se joga para salvar ele. Na solidariedade, quando a gente vê uma pessoa passando dificuldade, uma pessoa às vezes numa situação pior que a nossa, ou a gente ajuda, ou a gente dá um apoio, dá um amparo, dá uma palavra, dá um abraço na pessoa, aperta a mão de uma pessoa, a gente se sente bem, a gente se sente a presença de Deus. Quando a gente consegue perdoar uma pessoa que veio testar a nossa paciência, a gente consegue compreender e ter aquela reflexão e perdoar a pessoa e falar. Quando a gente tem esperança, mesmo quando tudo está difícil, a gente sabe que a dor e a prova não vai ser para sempre. Quando a gente sente a inspiração superior, quando a gente sente como se fosse uma luz, um anjo da guarda, uma voz falando na nossa consciência, ó, não faz tal coisa errada, aí você ouve, você não faz, aí você se sente bem, você se sente vivo. Em nosso lar, o Espírito André Luiz mostra que a espiritualidade superior vive em constante sintonia com as leis divinas. Nunca estamos abandonados. Mesmo nos momentos de maior dor, Deus envia amparo, através dos bons amigos, dos bons espíritos, dos amigos, da família, da prece, das oportunidades de renovação. Quando a gente está perdido, desolado, quando a gente está prestes a fazer uma besteira e desistir de tudo, sempre vem uma pessoa e ajuda a gente, sempre vem alguém e estende a mão, sempre tem, às vezes até um animal. Quando a gente está prestes a sofrer um acidente, o animal aparece na nossa frente assim, a gente para, aí, e se a gente continuasse, podia cair ou cair alguma coisa em cima da gente. Na ação da prece, a gente sente a presença de Deus, a gente sente que Deus está próximo a gente. Como diz a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Deus fala no íntimo da nossa alma. A lei divina está na nossa consciência. Porque a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que a gente precisa fazer, como a gente pode transcender a dificuldade, como a gente tem que lidar com as pessoas. Jesus resumiu bem simples. Fazer para o outro aquilo que você gostaria que eles fizessem para você. É aí que está a balança divina, onde a gente pode viver bem, onde a gente pode se relacionar, onde a gente pode compreender a necessidade que o outro tem é a mesma que a gente tem. Tudo que uma pessoa precisa, a gente também precisa. Disso que a gente tem que compreender que o amor fraternal é isso. Ver que todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. Que a gente não tem que ter exclusividade de só ajudar um familiar, só querer aquelas pessoas que são próximas, que são nossos amigos. Não, todo mundo é nosso irmão. Até a gente chegar a essa concepção de viver bem com todo mundo, vai demorar, mas se todo mundo pensasse assim, não existia mais guerra, não existia mais disputa, desavença, luta de classe, nada disso. Todo mundo viveria bem, cada um faria a sua parte e a gente se entenderia pela necessidade. Mas até a gente chegar lá, a melhor maneira de compreender Deus, nenhum de nós consegue compreender Deus em sua totalidade.
Nossa inteligência ainda é limitada. A espiritualidade diz que ainda falta um sentimento para a gente. Um sentimento não, um sentido. Desenvolver uma capacidade que a gente ainda não tem. Porque a gente ainda está no sentido primário. Visão, audição, tato, paladar. Tudo aquilo ligado ao corpo, ao material. O sentido que a gente tem que desenvolver ainda para compreender Deus, para ter um mero vislumbre de Deus, é o sentido da intuição, o sentido da espiritualidade dentro da gente. Mas a gente pode sentir Deus. A gente sente Deus quando a gente ama. Quando a gente está perto de uma pessoa que a gente ama, a gente se sente bem, a gente se sente como se não tivesse nada que pudesse abalar a gente. Quando a gente perdoa, quando a gente não guarda mágoa, quando a gente supera o trauma, quando a gente serve, quando a gente é útil, quando a gente sabe que a gente está fazendo uma coisa produtiva, uma coisa que ajuda, que auxilia. Quando a gente ajuda, quando fazemos o bem sem esperar recompensa. Em todos esses sentidos a gente pode encontrar Deus, pode sentir a presença dele. E Jesus foi o maior revelador de Deus para a humanidade. Porque ele veio mostrar Deus de um jeito que ninguém nunca tinha mostrado para a gente. Como um pai amoroso, um pai misericordioso, um pai que estende a mão, um pai que está sempre ali quando a gente precisa. Como ele disse, tudo que pedirdes em oração, Deus vos dará. Mas Deus não vai dar aquilo que o nosso orgulho quer, aquilo que a gente acha que precisa. A gente tem que ter a humildade de compreender que a gente precisa passar, às vezes, pela dificuldade. Às vezes a gente pede paz e Deus manda dificuldade para a gente aprender a desenvolver a paz. Porque Ele não vai dar tudo de mão beijada. A gente tem que ter o mérito daquilo que a gente faz. Porque se fosse assim, a espiritualidade também trazia tudo pronto para a gente. Trazia os diplomas, trazia as invenções, trazia tudo para a gente ia virar um sábio, uma pessoa super culta sem fazer nada, sem mérito nenhum. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente evolua pelo aprendizado, pelo sofrimento, se a gente quisesse, mas a gente não precisa sempre passar pelo sofrimento. A gente pode aprender pelo amor, a gente não precisa aprender só pela dor. A gente tem a capacidade de aprender pela capacidade de amar, pela capacidade de viver aquilo que foi trazido para nós através dos exemplos. E é mais fácil, é menos sofrido. Mas a gente sempre insiste em errar, sempre insiste em buscar o caminho da dor. E quando a gente olha para Jesus, a gente entende melhor Deus. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo a gente aprende que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é a expressão do amor divino. Porque onde mais você vai compreender Deus do que na caridade? Se doar pelo próximo, fazer pelo próximo aquilo que você queria que ele fizesse por você. Amar sem restrição. Aí está o amor divino. O amor divino não está no ego, na posse, no materialismo, na nossa incapacidade de compreender. O amor divino está na misericórdia, na caridade. E é isso que Deus quer da gente. Ele não quer a nossa perdição. Ele quer a nossa transformação. Porque a gente é um espírito imortal na caminhada evolutiva. A gente erra, sofre, mas jamais a gente deixa de ser um filho amado do Criador. Porque a grandeza de Deus está na sua sabedoria infinita, nas suas leis perfeitas, em sua justiça equilibrada e, sobretudo, em sua misericórdia sem fim. Mesmo nas lutas difíceis, Deus continua conduzindo nossos passos. E como nos ensinou Bezerra de Menezes, Deus não nos desampara nunca. Porque Ele sempre tem a porta aberta para a gente. Quando a gente se arrepende do caminho errado e busca Deus, Ele sempre tem a porta aberta para a gente.
Ele sempre vai estar lá estendendo a mão. Ele não vai querer o nosso mal. Ele quer que a gente evolua pelo nosso próprio mérito, pelo nosso próprio esforço. Porque senão ele já criava a gente perfeito, mas ele não quer que a gente seja assim, sem ter mérito. Ele quer que a gente compreenda ele crescendo e evoluindo através das fases que a gente precisa passar para se conhecer, para superar, para se iluminar. E ele nunca abandona a gente, ele sempre nos abençoa, nos ilumina, nos traz paz. Sempre tem a porta aberta do perdão, da misericórdia. Mesmo quando a gente duvida, mesmo quando a gente insiste no caminho errado, insiste no orgulho, insiste na ilusão, insiste em fazer aquilo que prejudica a gente, mesmo assim Deus não desampara a gente. Sempre está lá esperando a gente se arrepender e buscar. É por isso que por isso que tem as casas assim, as casas espíritas, as religiões, para a gente poder adentrar a porta do templo interior, do nosso coração, porque esse é o verdadeiro templo que a gente tem que entrar. A gente tem que entrar em contato com Deus dentro da gente. Deus está dentro do nosso íntimo, dentro da nossa alma, dentro da nossa consciência. Ele está lá esperando a gente despertar. Ele está lá esperando a gente querer mudar, a gente querer encarar nós mesmos e buscar não ser leviano, não ser uma pessoa fútil. A gente buscar o caminho reto, o caminho, a porta estreita, a porta da renovação, a porta do perdão, a porta da caridade. Porque está dentro da gente essas capacidades. Está dentro de cada um de nós a força para se renovar, para se fortalecer, para se equilibrar. A gente só precisa ter a coragem de dar o primeiro passo. Só precisa ter a coragem de refletir que a melhor hora para a gente evoluir agora, a melhor oportunidade da gente crescer é nesse momento. Buscar a Deus, como Jesus disse, enquanto você está na luz, enquanto você tem oportunidade. Porque quando você desencarna na descrença, no vício, na ilusão, seu sofrimento é grande. Mas quando você busca conhecer a vida eterna, ainda encarnado no corpo físico, seu sofrimento vai ser menor. Você vai ter um mérito, você vai ser ajudado, você não vai estar esquecido. Porque Deus não pode ser injusto nesse ponto de considerar igual a pessoa que zombou dele a vida inteira e fez as pessoas desacreditar dele, da mesma maneira de uma pessoa para uma pessoa que serviu e buscou as leis e buscou fazer o que é certo a vida toda. Vai ter uma discrepância gigantesca quando a gente chega do outro lado. É por isso que a gente tem que buscar, enquanto a gente está aqui, a oportunidade de crescer e evoluir, a oportunidade de refletir e buscar um melhor aproveitamento da vida, um melhor sentido, um sentido maior para a vida. Porque viver por viver, viver para satisfazer o ego, viver para juntar riqueza, isso todo mundo faz. Viver sem sentido, sem noção, todo mundo faz isso. E todo mundo sofre. E por isso o mundo está nesse estado que está. Porque ninguém busca um sentido profundo para a vida, um sentido de buscar uma coisa que completa o vazio da vida. Porque se a gente vive sem Deus, a gente fica vazio, a gente fica triste, a gente fica depressivo, a gente abre a porta para tudo que é ruim adentrar o nosso espírito e assim a gente vai sofrer. Mas, quando a gente tem a oportunidade, quer e abre a porta para essa força que vem do alto, a gente é auxiliado. A gente tem um momento de paz, de reflexão. A gente pode vir assim e ver com outras pessoas
a opinião delas, a visão delas, e assim a gente vai, pela troca de experiência, aprendendo como cada um vê, a concepção que cada um tem. E assim a gente vai se completando e vai se fortalecendo, e vai crescendo e aprendendo a desenvolver também assim o sentimento fraterno, através da boa convivência e da busca da renovação dentro de um ambiente como esse, assim, onde a gente busca a paz e a reflexão. Primeiro passo para a gente se renovar, primeiro passo para a gente buscar a melhor forma de compreender a vida. E por isso eu agradeço a Deus, sinceramente, por me permitir estar aqui nessa noite, fazendo essa reflexão, porque, de uma certa maneira, me fez ver a vida de um outro ponto que eu ainda não tinha reparado. Como a gente é abençoado por a gente estar aqui, como a gente tem uma paz, uma tranquilidade, porque a gente está sereno aqui, a gente está todo mundo tranquilo, ninguém está pensando mal de ninguém está querendo disputar com ninguém está querendo prejudicar ninguém. E nesse momento a gente sente a presença de Deus aqui, nesse momento, porque essa é a intenção verdadeira que a gente busca aqui, se evoluir, refletir, buscar se renovar. E como ele disse aqui, assim a gente sente a presença de Deus, na fraternidade, na amizade, na boa convivência. E a gente tem que agradecer a cada dia, a cada momento, por tudo que a gente tem, pela grande misericórdia de Deus que está na nossa vida, para a gente ter uma família, ter um lar, ter um trabalho. Tudo isso é motivo de felicidade para a gente, porque a dificuldade ia ser muito maior se a gente tivesse nem o básico para sobreviver. E, em resumo, podia ser dito muito mais coisa, né? Mas acho que por hoje está bom a gente concluir assim e só agradecer e só ter a certeza de que tudo muda quando a gente quer mudar e a gente pode transcender a dificuldade se a gente tiver fé, perseverança e um pouco de disciplina. E agora, para encerrar, vamos fazer a prece final, agradecendo a mais essa noite, a mais esse momento, a paz, a luz que vem do alto, que possa amparar e fortalecer nosso irmão, nossa irmã, seus familiares, amparar, conduzir, trazer a serenidade a todos, que todos possamos sair daqui renovados e fortalecidos, levando para a família, para o lar, para a nossa semana, a paz que a gente encontra quando vem buscar de coração aberto e sincero a presença de Deus em nossa vida. Que a gente possa se fortalecer e se equilibrar a cada dia na superação do nosso orgulho e nos renovar na fé a cada dia. Que a gente possa levar essa paz a todos os nossos irmãos que sofrem, a todos os lugares mais complicados, onde existem tantas violências, rumores de guerra, disputas. Que a gente possa levar a sua paz, Mestre, a todos os corações que sofrem, a todos os que choram, a todos os que estão perdidos, e que a gente possa se fortalecer no seu amor e na sua paz a cada dia. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos. Graças a Deus.